Fala galera, seja bem-vindo a mais um podcast da NewX. Aqui é um espaço onde a gente entrevista a nossa rede de autorizados, donos de lojas, aplicadores de PPF, donos de estéticas automotivas. E junto comigo, Rafaela Viladangos. Muito boa noite. Está presente aqui em mais um episódio. Hoje a gente está recebendo um amigo, aplicador de PPF do sul do Brasil, direto de Balneário Camboriú, Marcos Souza. Bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado por ter vindo aqui participar com a gente, sair lá de Balneário. Aproveitou, né, que estava fazendo algumas coisas já para São Paulo, a gente já trouxe ele para cá. Diretamente do paraíso, hein? Nossa Senhora, que lugar lindo, hein? Primeiramente, boa noite. Eu Boa que agradeço noite, aí pelo convite, né? Vamos dizer assim que era um sonho participar disso, né? Eu acompanho vocês há bastante tempo já, todos os podcasts que dá tempo eu assisto, né? Bastante gente conhecida aí também dos autorizados. É um espaço muito legal, né? Pra gente conhecer a história de vocês, que vivem realmente no mundo, não só do PPF, mas no mundo da estética, né? Isso. E como é que começou essa sua história com esse mundo? Nossa, isso é... Porque assim, desviou um pouco do meu trabalho, sempre fui da parte administrativa, sou formado em contabilidade. Aí era uma paixão por carros, que eu comecei na estética automotiva, e foi quando eu fui para Balneário. E lá eu vi que precisava muito da parte do PPF, que foi onde eu fui fazer o curso há 3 anos atrás. Bacana. Né? Desde o começo aí eu uso NewX, eu fiz o curso com conhecido de vocês, né, o Jamal aí. Ah, que legal. O meu professor, né, que me colocou aí nesse mundo do PPF. E foi assim que eu comecei lá, né, fazendo freelance. E hoje eu tô numa loja assim fixo, né, na Clube Uache, lá em Balneário. Você era de onde, Marcos? Eu sou da região de Foz do Iguaçu, no Paraná. O nome da cidade é Matelândia. Outro Paranaense. paraíso. Os paranaenses são gente boa. São os melhores. E aí, então, tem uns 3 anos que você foi para Balneário. Mas você falou que já gostava de estética. Você começou a mexer com estética lá em Foz? Isso, lá em no Matelândia? Isso, lá no Paraná eu tinha minha estética automotiva. Aí eu tentei estética automotiva em Balneário, né? Só que para mim, por conta de custo, tudo isso, e o PPF foi uma coisa que eu gostei, que eu sempre tinha curiosidade, e quando eu comecei eu gostei, aí eu falei, não, vou seguir só nesse ramo. Até porque hoje eu aplico sozinho, eu tenho um ajudante só, né? Aí eu segui sozinho, no caso só com o PPF, já toma bastante tempo, já não sobra tempo para fazer outros serviço. Então você começou com o PPF mesmo. O que te levou a escolher o PPF? Na verdade, quando eu fiz o curso de estética automotiva, o menino estava fazendo o curso com o Jamal, do PPF. E ele começou a falar sobre isso. E daí eu comecei a pesquisar sobre o PPF e sempre tinha aquela curiosidade, né? Mas da minha cidade, PPF na época, hoje está começando, é uma cidade muito pequena. Então... Pelo valor, né, da aplicação, não tinha público, né? Então, aí quando eu fui para Balneário, eu consegui trabalhar só com o PPF. Você fez o curso antes de ir para Balneário ou depois? Não, depois. Uns 2 meses que eu estava em Balneário, eu fui lá em Minas Gerais, lá no Jamal. E não trabalhava com envelopamento, com nada? Nada, nem faço envelopamento até hoje. O pessoal fala, não, quem faz PPF faz envelopamento, mas eu não busco, não. É bem diferente. Esquece, é muito diferente. E por que a escolha foi Balneário? Eu fui fazer um curso de estética automotiva em São José e tinha um primo da minha esposa que morava em Balneário. Aí tem aquela ilusão, né? Você vê os carrões lá na cidade, aí fala, não, aqui é o paraíso, vamos morar aqui. Mas não sabia preço de aluguel, não sabia nada. E foi tudo na loucura mesmo. E conseguiu, né? Chegou no seu objetivo lá, que era mexer com os carrões do Balneário, né? Graças a Deus. Carros, barcos. Não só carros, né? Barcos. Parte náutica. E, inclusive, estou em São Paulo para fazer um avião. Uau. Exatamente. Eu ia falar isso. A gente aproveitou a outra oportunidade. Você veio cortar alguns materiais aqui hoje, né? Que vai fazer um avião, né? E como é que foi que você chegou nesse... Assim, você olhou, a gente
A gente atrai aquilo que a gente almeja, né? O que a gente busca. Mas você olhou para Balneário, viu que existia oportunidade, te atraiu esse negócio de você ir lá mexer com os carrões, mas não é tão simples assim você chegar numa cidade e já ir para o público A, conseguir atingir o melhor público, ainda mais você vindo de outra região. Teve ajuda do primo, de um amigo, de um colega? Como que foi essa tua penetração no mercado? Como é que eu vou explicar? Porque é loucura, assim, não tem um padrão, vamos dizer assim. Eu olhava o Instagram, se eu via alguém comprando um carro, mandava mensagem para ele. Parabéns pela aquisição e tal, sou aplicador de PPF. Às vezes nem tinha feito carro, nem tinha feito um para-choque, comecei a mandar mensagem. E tinha muito retorno quanto a isso. Inclusive, vários clientes meus que são até hoje, foi através assim, cara. Instagram, cuidando das lojas que vendem carros. Eu não sei se é errado fazer isso, mas era o que eu tinha. Porque eu fiquei, sei lá, uns 6 meses, eu digo assim de antiético, né? Não errado. Mas eu fiquei uns 6 meses, assim, quase sem serviço lá. Então, até várias vezes eu pensei em voltar, mas era o sonho. Eu falei, Deus me colocou aqui, agora eu vou seguir, né? Vou tentar, até onde eu conseguir. E fazia isso. E o pessoal respondia, falava, não conheço. Aí começava a explicar, tal. Às vezes demorava 2, 3 dias, aí começou a vir um carro. Aí tava lá fazendo um carro em alguma estética parceira que eu visitei. Inclusive, que eu falei da Náutica, eu visitei muito a Marina, consegui acesso com o pessoal lá de dentro. Era sempre assim pelo Instagram. Porque eu não conhecia ninguém, não tinha WhatsApp de ninguém, nada. E daí o pessoal via fazendo o trabalho. Eu quero fazer no meu carro também. Aí começou. Tem clientes lá que... Agora o Corvette que eu fiz por último é o 10º carro dele que eu fiz. Assim, da família ali, né? Deles. E de um cliente que você conheceu pelo Instagram? De um cliente que eu conheci numa loja que eu fui trabalhar. Eles têm um escritório, tipo, no primeiro andar. Aí falei com o filho dele, comecei a explicar e tal. Aí começou. Não, mas é muito legal, porque antigamente, tanto as concessionárias quanto essas lojas de venda de carro não ofereciam tanto o PPF, Exatamente. Né? Por conta da mão de obra. Uhum. E aí você foi com a cara e a coragem e ofereceu. Por isso que eu digo que não é errado. Você viu uma visão realmente que tinha, que eles não ofereciam isso e você poderia aplicar para ele. Isso. Mas naquela época era muito mais difícil entender o que era esse produto, né? E como é que era a sua venda para atrair esse público que não conhecia tanto o que era o benefício realmente do PPF? Eu acredito que o que a gente oferecia é o que oferece até hoje. Tá. Proteção, né? Questão de revender o carro na hora de vender. A questão de não ter a desvalorização, né? Porque hoje qualquer peça repintada no carro... Eu penso assim, que quando vai trocar o carro, o cara que está comprando, o que ele quer fazer é procurar defeito no carro. Para desvalorizar ele, né? E com isso, pelo menos manter o preço do carro. É difícil manter, né? Mas vamos dizer assim, manter ali o preço do carro, principalmente nesse mercado premium, né? Na época que eu estava lá, hoje é referência aí, é o Rex que atendia lá sempre, né? E não sei se ele era de Balneário ou não na época, mas não, já era Blumenau. Ele que era o conhecido na cidade, então era bem difícil, né? Porque eu sei do trabalho dele, ele é referência ali para nós. E daí eu comecei nas estéticas. Eu até tentei concessionária, só que concessionária, por exemplo, você vai na Porsche, já tem empresa homologada. Então é mais difícil, né? Essas mais premiums, assim, que começam com a aplicação, já tem a empresa contratada, né? Que tá com o contrato ali. E eu tentei até em outras concessionárias, mas não deu muito certo ali. Foi mais na parte de estética automotiva, indo em várias cidades. Aí na parte náutica também, mesmo jeito, conheci os marinheiros, os capitães dos barcos que cuidam dos barcos, e assim foi. Você fez uma venda ativa mesmo, né? Faz uma venda ativa, porque hoje a grande maioria abre loja, monta e espera muito o cliente vir bater, vir procurar. E a necessidade é que faz, né? Quando eu comecei a trabalhar com venda de película de arquitetura, sei lá, 14, 15 anos atrás, eu também não tinha uma carteira de clientes.
Eu aprendi, falei, cara, tem um potencial nesse mundo, nesse negócio. Eu batia nos prédios. Eu passava em um dos maiores contratos que eu tive, que foi na história da empresa, que era com a companhia de energia. Eu chegava a fazer, às vezes, 4, 5 mil metros quadrados num mês de película. Foi porque eu passei na frente de um dos prédios dele, aí vi que era um prédio novo, estava inaugurando, não tinha película na frente, fui lá e fui bater. Mas era um órgão que ele é um pouco privado e público. Então, aí a pessoa que me recebeu falou, olha, o chefe da manutenção não está aqui, está em outro lugar, mas vou te passar o contato dele. Aí passou, eu liguei para esse cara, ele falou, ó, não sou eu que sou responsável, é o diretor de compras. Cara, no mesmo dia, eu tinha conseguido marcar uma reunião para o dia seguinte com o diretor da Companhia do Estado do Paraná. Que legal. É isso aí mesmo. Mas porque eu fui batendo. Você é tão cara de pau que eu gostei de você. Eu vou fazer você chegar no cara. E é aí, sobre isso mesmo. Só que assim, eu sempre também estava bem arrumado, bem organizado. Tipo, não era... Eu cheguei lá, dava a aparência de que era uma empresa... Eu falei, tem uma empresa por trás, mas era só eu também. Exatamente. Tipo, não tinha ninguém. E assim, o marketing, eu não conheço nada disso. Eu sou um zero à esquerda, não apareço nem em stories. Eu tô tremendo aqui no podcast. Mas não dá pra aparecer. Eu tô bem tranquilo. Mas assim, no marketing eu não apareço. Mas assim, hoje o sucesso, vamos dizer assim, eu sempre busquei qualidade, sempre, né? Então, eu acho que a linha material e mão de obra para chegar nesse nível, né? Então, eu sou cara de pau, eu peço ajuda dos caras. Uhum. Eu sei, Rex, Jamal, tem outro cara também que eu me espelho muito, que é o Moisés. Bom. Então, ele me ajuda muito. Às vezes tem uma dificuldade em alguma peça. Como é que você faz isso aqui? Nunca fiz esse carro. Eles vão passando a dica, vão trocando ideia. Eu acho que é isso o mercado. Infelizmente, tem aqueles que eu acho que estragam um pouco, né? Porque prefere ficar falando mal da aplicação de outras pessoas em vez de tentar evoluir e todo mundo criar um padrão, né? Eu acho que facilita mais. Mas, enfim. E o sucesso, assim, juntou com a empresa que eu tô. Porque a empresa que eu tô já está há 10 anos no mercado. Então, ela está bem consolidada. Os clientes dele e tudo. Então, hoje, a maioria das minhas aplicações são clientes dele, né? Eu tenho meus clientes ainda, mas a maioria é dele. E eu sempre falo, ele é muito chato, assim, com cuidado com o carro. Então, eu evoluí muito ali também, na minha aplicação. A questão de marca, a questão de impureza, o acabamento não era tanto, mas era mais isso. Então, a gente estruturou, que antes às vezes era mais difícil, você vai numa estética, às vezes não tem a estrutura adequada, mas eu precisava, eu fazia, né? Não tinha muito problema. E hoje é isso. Hoje você trabalha... só para entender aqui, então, um pouco, Marcos. Uhum. Você veio para Balneário, montou o seu próprio negócio, começou a fazer sozinho em lojas parceiras, mas você mesmo oferecendo o serviço e o teu produto. E aí, depois, agora você está fixo em uma loja, isso. Mas não é como funcionário, é como um prestador de serviço mesmo. Na verdade, a gente fala que a gente é sócio. Porque eu só tô lá, né? Então, quando tem cliente meu, levo o carro lá. Qual que é essa loja? A Clube Wash. Clube Wash. Que é do Jonatas, né? Isso. Legal. Parceirão. E como tem sido essa parceria lá com o Jonatas? Cara, 100%. Não tem reclamação, assim. Deu muito certo. No começo, eu acho que de toda parceria existe alguns conflitos, assim, não é brigas, né? Conflitos da forma de trabalho. Eu sempre respeitei o ambiente, porque, querendo ou não, tá muito mais tempo que eu, né? Então, sempre respeitei o ambiente e ele sempre me cobrava, Marcos, eu nunca tive problema com cliente, eu não, entre aspas, né? Não quero perder cliente com o serviço aqui. Então, tem que seguir na mesma linha. Eu falei, não, é isso que eu quero, é isso que eu faço até hoje. Então, igual eu falei, unir os dois ali, eu acho que vamos dizer assim, foi o sucesso nosso ali. Eu acho que você começou da melhor maneira, né? Se qualificando, fazendo um curso. Tem muita gente que pensa, não, porque eu faço envelopamento, eu consigo fazer a aplicação do PPF. Não é bem isso, você está aqui para provar também isso. E para aquele que está começando, esse é o segredo mesmo? Procurar um curso, se qualificar, pôr na prática? Eu acho que para tudo na vida, né? Eu acho que começa com o conhecimento e a dedicação, né? A pessoa tem que se dedicar.
E eu vejo assim, igual eu falo, tem muita gente que quer utilizar material que não é de qualidade, pode ser que vai conseguir a venda naquele momento, mas para ele, não sei o palavreado, mas vamos dizer assim, para ele queimar o serviço dele é fácil, entendeu? Às vezes um material que vai amarelar com facilidade, isso perde o cliente. E o mais importante de tudo, que eu acho, depois da qualidade, é o pós-vendas. Precisa ter o pós-vendas com o cliente. Não pode deixar o cliente na mão, sabe? Até hoje, tipo assim, o cara raspou um para-choque. Marcos, eu vou ter que trocar o para-choque? Cara, às vezes dá para fazer uma emenda embaixo da placa, eu faço uma emenda embaixo da placa. Para que trocar o para-choque todo? Entendeu? Tipo, eu vou ajudando o cliente quanto a isso, para ele ver que tem benefício. Porque daqui a pouco você troca para-choque, é muito fácil de ralar. Você troca 2, 3 para-choque, o cara fala, não vale a pena o TPPF, porque cada vez eu gasto um monte para trocar, eu vou pintar o carro. E com a desvalorização. Então eu penso mais ou menos dessa forma. E graças a Deus tá super certo aí com nossos clientes. O crescimento do mercado é bem evidente, né? De PPF. E esse crescimento, na verdade, do PPF no Brasil já tem há uns 18, 20 anos, mas sempre muito discreto. Nunca teve um trabalho muito focado nisso. E na pandemia é que isso foi crescendo. Eu trabalhei bastante com PPF ali uns anos antes da pandemia, e na pandemia é que esse mercado foi evoluindo. Acho que o pessoal com mais tempo para olhar para o carro, para cuidar, para mandar o carro para uma funilaria, para mandar o carro para uma estética. Assim, o mercado automotivo, ele teve um crescimento, pelo menos para todas essas áreas de serviço, e principalmente o mercado automotivo premium, ele cresceu muito na pandemia. E foi onde a gente enxergou que tinha essa oportunidade, e de lá para cá, no Brasil inteiro, isso aí ainda está crescendo absurdamente, muito rápido. Só que todo o crescimento, ele traz uma série de benefícios e malefícios, né? E o PPF não é diferente nem o mercado, ele trouxe muitos benefícios, mas muitas coisas negativas. O que você enxerga no mercado de PPF que esse crescimento trouxe de coisas negativas? Negativas? Questão do que você fala do aplicador, do mercado em si? Cara, é que assim, para mim é difícil eu falar de forma negativa, porque vou dizer assim que o PPF mudou minha vida, né? Eu comecei a ter um padrão de vida muito melhor do que eu tinha antes, né? Mas claro, responsabilidade, porque, por exemplo, eu desmonto o carro todo, então a responsabilidade é muito grande, né? Independente do carro, até o barco mesmo, o avião, tem peças que são desmontadas dentro, então a responsabilidade é muito grande. Mas de forma negativa, assim... Preço... uma série de aplicadores novos. Aí sim. Aplicadores que criticam o serviço do outro para desvalorizar, para tentar ganhar. Tem uma série, agora, eu acho que... Agora você deu uma clareada. É isso mesmo. É o que eu estava tentando dizer antes. Assim, tem aplicadores que eu conheço, que é meu amigo, que viu outra pessoa aplicando e começou a aplicar. Entendeu? Só que é complicado, tipo assim, para o cliente a gente não fala isso. Eu não falo isso, porque eu penso assim, o que eu não quero que falem de mim, eu não falo do outro, né? Mas, olha, eu vejo os carros, às vezes, com essa pessoa, eu falo, cara, coitado. Tipo assim, não é coitado, mas, poxa, o cara, ele só viu, ele não fez curso nenhum. E o estilete, como é que o cara vai cortar? Tem uma série de problemas com mão de obra, porque o mercado está crescendo, mas a gente ainda não tem o número de profissionais qualificados para atender, porque antes o volume de vendas de PPF no Brasil era baixo. Hoje se popularizou muito. Influencers, eventos, mídia, marketing, tudo que a gente faz, ou outras marcas fazem, vai promovendo mais o PPF, vai gerando mais demanda. São milhões de carros que se vendem no Brasil por ano e tem oportunidade. O problema é que com esse mercado crescendo desse jeito, a mão de obra não acompanhando, tem uma série de aplicadores que estão entrando que não estão se qualificando, procurando cursos adequados, procurando se preparar,
E aí eles acham que precisa de todo jeito, de uma maneira afobada, ganhar qualquer tipo de serviço, e aí vai no preço. Não tem preocupação com a qualidade do produto que está utilizando, não tem preocupação com a mão de obra, e isso gera um desgaste muito grande para o cliente que vai ter uma má experiência, e tenta denegrir outros aplicadores. Exatamente. Né? Eu já tive casos de acompanhar casos assim de eu presenciar um aplicador falando mal de outro em uma outra loja, que eu falei, cara, qual o objetivo de você tentar queimar um outro aplicador da sua cidade? E o cara desesperado, porque ele queria pegar todos os carros da cidade. Ninguém consegue. É muita demanda que tem no Brasil e o mercado vai crescer ainda mais. Isso é uma coisa ruim. Então, seguindo a linha que você falou, eu acho que sim, o mercado está crescendo muito e que precisa de profissionais que se qualifiquem mais para entregar uma melhor aplicação, uma melhor mão de obra. E assim também, o que eu falo de falar mal um do outro, o que eu penso assim, é igual eu falei antes. Eu peço dica para o Moisés, eu peço dica para o Jamal, eu peço dica para outros. Aí o cara, sei lá, de repente fala mal, vai querer falar mal do meu trabalho, e se algum dia precisar? Eu acho que assim, você pode ser o melhor. Só que talvez você vai precisar uma dica de como vender, você vai precisar uma dica de como aplicar, como desmontar uma peça. Cara, tem... eu esqueci de outra pessoa, tá? O Kaká de Sinop. Muito gente boa ele. Então, assim, às vezes o cara já desmontou vários carros, um exemplo. Às vezes pega um carro novo e precisa de uma ajuda. Cara, vai falar mal pra quê? Se você precisar do cara? Porque você sabe que uma hora ou outra ele vai ficar sabendo que você falou da pessoa. Não, e o carro você faz às vezes de uma cidade, ele vai para outra cidade, Exato. Você precisa de um suporte de um amigo, alguém para resolver, você não vai ter. Na mesma cidade, às vezes está com muito serviço e precisa de ajuda. Porque eu já passei casos assim, eu tenho uns colegas meus que me ajudam às vezes, eu viro noite fazendo carro, que nem antes de eu vir para cá, eu fiz 3 full em 2 semanas, então eu consegui dar conta, porque eram carros mais fáceis de fazer. Mas e quando precisa que tem mais carros, porque tem cliente que compra o carro que quer fazer naquele momento. É você pegar ou largar, porque dele vai para outro. Né? Então, a gente acaba pegando sem perder a qualidade e vai precisar ajuda de alguém. Aí você sabe que o cara fala mal do teu serviço, como você vai chamar? E tem tudo isso, né? Eu acho que toda área existe isso, né? Mas eu acho que se a gente conseguisse manter padrão de preço, produto de qualidade, porque para ele baixar o valor, ele vai ter que usar um material de baixa qualidade, porque ele não vai conseguir fazer uma aplicação, por exemplo, com o New X, cobrando o valor abaixo. Né? Eu estou 3 anos, até hoje eu nunca precisei acionar garantia. O atendimento, o suporte que precisa, a logística, que para mim é essencial. Então, assim, aí as outras marcas que estão vindo mais barato, ou aplicador que aprende só olhando, não sei, pode ser que dê certo, né? Mas vai durar quanto tempo, né? Você falou que desde o começo, né? Desses 3 anos que você está trabalhando com o PPF, desde o começo você trabalhou com a New X e tem tido uma boa experiência. Como tem sido a experiência com a New X num contexto geral? Tanto de produto, suporte, como tem sido trabalhar com os materiais, trabalhar com o nosso time? Assim, sobre o produto, a aplicação dele para mim é essencial. A questão do taque da cola, deixar pouca marca quando você precisa levantar para fazer uma limpeza, brilho, repelência. Então, assim, tem pouco retorno, até por conta da aplicação, mas o taque da cola, a gente tem pouca revisão nos PPFs, né? Eu acredito que... Eu acho que foi junho ou julho de 2022 foi a primeira compra na New X, e até hoje eu nunca mudei de marca. Eu não vou negar, já fiz teste com outras, mas não consegui trocar não. Tipo assim, para outra marca, por conta de tudo isso, né? Que nem é o Klaus que me atende lá. Poxa, eu mando mensagem pro Klaus desde 11 horas da noite. Klaus, eu preciso de tal coisa. Preciso de uma bobina para amanhã, o cliente fechou agora. Porque igual eu falei, como eu tenho contato pelo Instagram, às vezes o cliente está no dia ali, correria, tem cliente que manda mensagem à noite. Por exemplo, o avião que eu fechei, ele me mandou mensagem às 11h30 da noite. Marcos, pode fazer. Então, tipo, tem que estar atento a tudo isso. Aí eu já mando pro Klaus, precisa de bobina.
Manda para mim. Klaus, eu quero conhecer, viu? Balneário Camboriú, esse paraíso. Falar em qualidade do produto, né, da Newex, você é especialista em barco. Acho que muita gente que está aqui escutando quer entender um pouquinho desse mundo que deu certo realmente para você. A dificuldade é maior. A gente sabe que existe algumas diferenças, né, do carro, moto para um barco. Conta para a gente um pouquinho sobre essa diferença. Tá, assim, então como começou na parte náutica? Eu vi pelo Instagram, né, que várias mesas eram invernizadas. Tipo, o pessoal postava e tal. Eu falei, cara, e vai PPF também, eu acho. Aí eu mandei mensagem para um cliente de um barco. Ele falou, precisa pessoas para fazer parte náutica. Eu quero fazer uma mesa. Aí eu falei, cara, é a porta de entrada para mim fazer. Aí eu fui, conversei com ele pessoalmente. Ele me explicou qual que era o problema que tinha maior. Por conta da maresia, do uso do barco ali, eles falam móveis laqueados. Eles riscam com muita facilidade. Imagine o Black Piano, só de olhar risca, né? Aí vai talher em cima, risca muito fácil. Aí ele falou, vamos fazer o teste numa mesa, vamos fazer só uma mesa. E eu fiz, agora vai para 3 anos. Todo ano eles faziam reforma na mesa e gastavam um valor expressivo para fazer a reforma. Desmonta, é um processo gigantesco. E desde que eu fiz a aplicação não foi trocado o PPF ainda, tá 0 ainda. Eu vou fazer revisão, mando mensagem sempre para ele, por isso que eu falo pós-vendas, e falo, cara, isso aqui é essencial. Aí começou nos barcos, os projetos maiores. Eu já fiz 3 Azimuth 83 e 4 27 metros, que daí então são barcos que vão muito material. Vão em torno de 5, 6, 7 bobinas, dependendo do projeto. Mas geralmente esse cliente do avião, eu fiz um barco dele e ele quer proteger tudo que tem dentro, inox, os móveis laqueados, as telas, né, que foi feito no PPF Fosco. A dificuldade eu acho assim, é muita peça para fazer, muitos móveis dentro, então dá muito... Eu vi você cortando ali, quantas peças você estava cortando aqui hoje? O do avião, isso que eu não contabilizei o teto e a escada, deu 87 peças. E de um barco dá quanto? 27 metros? Daí vai 200 e pouco. Imagine, vai 100 metros. A 83 é a que mais vai, né, da parte da Azimuth. Na época que eu fiz, chegou a 100 metros. Então, foi feito o pé do sofá. Tem o sofá, tem um pé pequeno. O cliente falou, não, aqui passa aspirador. Pode aplicar o PPF. Então, vai muito. Então, demora muito tempo. Demora, às vezes, faz planilha para ter um aproveitamento melhor de material. Porque senão o orçamento fica muito alto, o cliente não faz. Então, eu faço o aproveitamento máximo que der do material. Não vou cortando, chegar lá, cortar, porque aí vai muita bobina. Tem que aproveitar ao máximo mesmo. E, para fazer do avião 87 peças, eu cheguei cedo, até o meio-dia estava pronto. Então, foi manhã toda. O barco vai 2 dias, tranquilo, para fazer. Faz em 2 dias 6 bobinas. Isso fazer os moldes, né? Aí, só para fazer medição e recortes. A 83, a última que eu fiz foi 22 dias para fazer. Caramba. E a 27 metros, assim, trabalhando até um pouco mais tarde ali, em 3 pessoas, uns 14 dias. Mas essas pessoas não aplicam, só eu aplicando, né? Só ajudando, porque daí tem o tapete que não pode molhar, daí tem que desmontar. Tem algumas peças do barco que dá para desmontar. Mas questão de tensionamento, questão de aplicação em si, não é mais difícil que carro, né? O carro tem peças mais complicadas. Não tem muito tensionamento, né, no barco? Não tem. Não tem porque os móveis são retos, né? Existem poucos móveis criados mudos, assim, que precisam tensionamento, né? Mas a maioria delas não. E muda também um pouco, porque o carro você está dentro da loja, é uma peça, teoricamente, perto de um barco. O carro é um objeto pequeno, né? O barco já é algo muito maior e você está entrando dentro da casa do cara, né? Quais são os cuidados que precisam ter para entrar numa lancha dessa, um barco desse, que com certeza deve custar o quê? Os seus 50 milhões, 40 milhões? A 27 metros, 55... E a 83 na base dos 35 milhões. Então, é um custo muito alto para você entrar com o teu time lá
Quais os cuidados que você precisa ter? O cuidado de desmontar, não perder regulagem de uma porta, isso eu acho que é essencial. Os tapetes lá, se molhar, ele mancha, tem que trocar, tudo é caro dentro do barco, tudo. Imagina, 55 milhões, a decoração é caríssima, que tem que cuidar. E parte de desmontagem, né? Então, tem que ter um certo conhecimento. Como eu fiz amizade com o pessoal da fábrica, daí eles me ajudaram no início a fazer a desmontagem e mostrar como que faz, né? Tem o painel de comando também, que faz bastante, que é Black Piano e risca com facilidade. Aí esse para desmontar, eu peço para a fábrica desmontar. Porque daí é muito instrumento, muita coisa, daí é um pouco mais complicado. E a questão de que quando o cara compra o barco, geralmente não. Os que eu fiz foi no verão, então alta temporada. Então precisa ser com muita rapidez para fazer, porque o cara quer andar de barco, né? Balneário Camboriú, final de ano quer andar. Então todos eles foi final de ano. Inclusive eu tô com uma 27 metros em andamento por conta disso, porque eles estavam usando muito o barco e eu não consegui terminar ainda. No inverno ele nem pensa, né, no mar. Aí depois quando vem a alta temporada, aí sim começa a querer usar mais. Mas daí pro inverno tem muitos que vêm pro Rio de Janeiro. Daí sai de lá, entendeu? E essa 27 metros eu vou ter que terminar, porque eu acho que junho nós já estamos. Mas julho vai para Angra dos Reis. Então eu preciso terminar até julho. Mas depende deles, né? Eles que falam, Marcos, você pode ir. E às vezes é de última hora. Às vezes eu tô com a minha agenda lotada. Aí domingo à noite, o capitão me manda, o dono não vai vir no barco essa semana. Você tem até quarta-feira para mexer. Aí eu vou. Aí à noite eu mexo nos carros daí que estão lá na empresa. Você falou dos cuidados, né, que tem que ter para você entrar num barco desse. Mas teve algum perrengue, assim, para você saber desses cuidados, tipo um tapete, como você falou, que não pode realmente molhar? Que no início eu fiz só mesa, daí mesa é mais tranquilo, né, para fazer. Mas quando a gente fez a 27 metros, a primeira, o cara foi muito gente boa e ele que passou todas as dicas. Porque se tivesse molhado, já tinha dado problema aí mesmo. Entrar de pantufa, cuidar onde larga a ferramenta. Não, é isso, cuidar onde larga a ferramenta e lá só descalço. Pantufa eu acabo não usando porque às vezes acaba molhando, né? Aí tipo eu faço a remoção da porta e faço a aplicação na mesa do lado de fora. Eu faço todo o revestimento da mesa ali e vou fazendo a maioria das peças ali que dá para fazer. Porque é mais fácil, porque às vezes o acesso de algum móvel, de alguma coluna, é mais difícil você fazer ela montada. Fazer o acabamento melhor, né? Então acaba desmontando. Mas hoje é mais tranquilo, assim, para fazer, porque daí já tenho conhecimento. Mas não é... Eu acho que a maior cuidado é como se portar, né? Porque ali é público... entendeu? Então, às vezes, sempre uniformizado dentro né, tanto da loja quanto do barco, e cuidar bastante isso, mas assim, peças é tranquilo fazer, e também tem os vidros que é feito agora, porque, por exemplo, vou citar a marca que eu mais faço, que é a Azimuth. O vidro, ele mancha com muita facilidade, ele é um espelhado, ele é uma pintura pro lado de fora. E às vezes com o sal do mar ele cria tipo a chuva ácida e às vezes vai passar produto, mancha aquilo lá, então o pessoal tá colocando PPF e tá resolvendo. Então tem uma 83 que tá em Angra dos Reis, já tá 1 ano e meio. Eu falei com o capitão essa semana, ele falou, cara, tá excelente, acabou, se tiver marca você passa, o PPF ele é mais resistente que aquela pintura, né? Que aquela pintura marca com muita facilidade. Legal. E no decorrer da experiência que você vai tendo com barcos, né, você vai terminando vendo que pode aplicar em outras peças também, né? Você começou com mesa, mas você aplica também nas escadas. Você falou que coloca o PPF fosco também nas telas, né? Isso, o projeto dentro do barco, geralmente hoje o cara que compra o barco zero, um barco desse valor, faz todo dentro. Inox, degrau de escada... todo dentro, porque eles entram com mala, acaba pegando em algum móvel, na hora da limpeza mesmo do móvel, risca, isso vai incomodando eles. Então, os últimos projetos que foi feito na náutica foi feito inteiro dentro. Tudo que é possível aplicar PPF
foi feito. Incomoda muito no bolso também, né? Que é caro, né? Bem caro. Então o PPF está salvando muito. Assim, isso é porque a manutenção é cara. Só de você tirar da marina, eles têm que tirar da água para fazer a manutenção anual, né? Por conta da pintura fora, uma série de coisas do barco. A parte de dentro também se torna caro para fazer. E você eliminar isso, conseguir eliminar isso numa manutenção, além de ser mais rápido a manutenção para eles, evita de mexer dentro, né? Porque, poxa, mexer dentro é a mesma coisa que você fazer uma reforma no apartamento. A mesma coisa que você fazer a reforma na tua casa. O barco é a mesma coisa. Porque, por exemplo, a 27 metros, ela tem 5 suítes dentro. Então é um luxo... Que chique, hein? Nossa. Nunca nem entrei. Meu máximo foram 2 suítes, meu máximo. Mas, Marco, preferência. Você aplica em carro, aplica em barco, avião. O que é que você prefere, meu amigo? Eu acho que é difícil falar a preferência, assim. Eu acho que intercalar é a melhor coisa. Porque se você pegar só o avião não tem muito acesso. Dependendo do tamanho do avião, claro, né? Esse que eu estou fazendo, assim, a poltrona eu não desmonto, não vou mexer nisso, né? Então, o acesso para você fazer, por exemplo, um móvel laqueado atrás da poltrona, não tem muito acesso para você fazer. Então, é todo desajeitoso, né? Para executar o serviço. O barco é porque é muitos dias, né? Então, chega uma hora que você fala, nossa, não acaba nunca isso aqui. E carro não, né? Carro todos são prazerosos, né? Mas assim, o carro ele é mais rápido, né? Então, e assim, o barco eu acho que eles não, como é que eu vou falar assim? Quando você pega o carro, o cara já olha na hora ali, né? O barco acho que não, o barco eles não olham isso, eles só pensam assim, tá protegido, tá bom, é isso que eu quero. O último que eu tô fazendo, cara, pra você ver como que é às vezes o dono de barco. Uma experiência que eu tive, assim, e depois eu fiquei pensativo, nossa, sorte que eu não falei nada. Tipo assim, não comentei nada de errado. Entrou um cara dentro do iate, tava de colete, tomando uma cerveja, e falou, aí, então, no palavreado, né, estão dando grau aí dentro do barco? Eu falei, sim, estão fazendo aplicação de PPF e tal, expliquei pra ele tudo. Aí no final ele só falou assim, ainda bem que eu já mandei fazer nas mesas, que eu tava preocupado. Era o dono do barco, cara. Eu não conhecia, porque são 2 sócios, eu não conhecia, eu só sabia quem era um, o outro não. Aí ele falou, ainda bem que as mesas que eu tava mais preocupado você já fez. Aí eu falei, cara, esse cara é o dono do barco. Tipo assim, super humilde, cara. É igual esse do avião que eu tô fazendo. O cara 10 também, assim, sabe? E pegou confiança, porque pensa, ele comprou o avião é 0. Ele mandou mensagem para mim há 2, 3 semanas atrás. Marcos, eu tô com um avião novo, tem interesse de fazer? PPF, onde der. Avalia lá, vê o que dá para fazer, pode fazer. Aí eu falei, não, eu vou até São Paulo que eu tenho que tirar as medidas, porque tudo muda. Um avião é uma medida, um modelo de avião, um barco é outra medida. Hoje eu tenho anotado dos barcos, então eu já sei quanto que vai. E se o cara quer fazer só algumas peças, eu tenho tudo separado. É isso que é o mais demorado, no orçamento e na execução do trabalho. E daí pega confiança e sair de Balneário para vir para São Paulo fazer esse avião. Então, barco é mais difícil que o carro. Eu achei que era mais fácil. Não, por não ser é que peças que não precisam de tanto tensionamento. Vamos dividir assim. Acho que é o tempo que você falou, que fica muito tempo, né? A aplicação é mais fácil. A organização, o cronograma é mais difícil. Eu ia adorar ficar uma semana. Meu Deus, eu ia preferir barcos 1000 vezes. O problema ia ser eu trabalhar, entendeu? Ia ser bem difícil. Quando eu vou pro litoral, eu já digo, pronto, nem me aperrei. Eu também tive experiência. Eu tive experiência de andar, né? Porque eu fui tirar a medida de ele falou, cara, tem que fazer teste de mar, vocês vão precisar sair. Eu falei, tá, mas eu preciso sair. Não, você quer ir junto? Eu quero. Então, daí foi dar uma volta. Foi fazer o teste de mar do barco. É bom, né? Olha isso. É um luxo assim que, cara... Klaus, próximo barco, quero estar junto, hein? Me leva. E outra, eu já fiz contas. Se você pegar 55 milhões, eu tenho que guardar, não sei, eu acho que é 100 mil por mês. E com 90 anos para comprar ele, né? Só comprar. Olha a conta dele. Porque, cara, sério, é um luxo surreal. Mas a gente tá falando desse luxo, né? Desses valores que eu não tenho nem noção também. Não, também não. E como é passar o preço para esse público? Choram muito? Eu acho assim... Paga o que você realmente manda para ele?
Não, eu tenho desconto, tenho choro. Geralmente eu falo, não, eu vou fazer tal peça a mais, então, ou vamos fazer tal coisa. Tem a negociação. Eu acho que carro também é assim. Eu acho que não muda. E eu acho que vai muito do que você passa para o cliente. Na hora de passar o orçamento, eu aprendi uma coisa, você não pode ter medo. Você tem que passar o teu preço. Aí se ele questionar o preço, aí você explica para ele o porquê do preço. E assim, a parte náutica, ela é mais ou menos igual ao carro. Por exemplo, eu consegui fazer os outros barcos, por quê? Porque eu já tô na náutica. Então, os outros se tornam mais fáceis. Então, por isso que às vezes você não dá atenção para fazer uma mesa, ali é a porta de entrada. Porque daí ele vai falar para outro, ele vai falar para outro, para outro. Por exemplo, avião, eu não sei quantas pessoas já fizeram aplicação em avião, porque avião também está iniciando agora. Tem residência também, eu já fiz o cara do barco, porque daí vira uma bola de neve. Porque daí, por exemplo, o dono de uma 27 metros falou, ó, é uma cobertura. Eu quero fazer no meu apartamento, dá para fazer no mármore? Tá marcado, deixa o copo com gelo, marca. Eu já fiz o teste com o PPF, resolve. Aí ele falou, dá para fazer? Fui lá, fiz o orçamento, fiz a cobertura. Então, tudo isso. E daí ele compra um carro, você faz o carro dele. Tipo assim, o barco, se você pegar, por exemplo, qual sobra mais? Qual que é mais lucrativo? O carro é mais lucrativo, porque é mais rápido e pelo preço que você cobra. O barco você fica muito tempo, você envolve mais pessoas, o serviço é maior, só que o barco, todo dono de barco de 55 milhões tem carro. Então você começa a fazer os carros dele. Então você não pode deixar na mão, pensa. Porque, por exemplo, eu estou com um serviço em balneário e eu saí para fazer o avião desse cliente. É um super cliente. Então, todo avião que ele comprar, todo barco que ele comprar, todo carro que ele comprar, ele vai me chamar para fazer. E não só isso, os amigos também, né? Ele vai indicar. Gostou de você, gostou da sua aplicação, achou você uma pessoa honesta, sincera, que precifica da melhor maneira, que faz essa aplicação, que cuida, né, do barco dele. Então, ele nunca mais te tipo assim, por exemplo, ele não vai nem no avião lá, não foi no barco, eu faço confiança, o vídeo. Né? Eu termino, faço o vídeo, falo, ó, esse aqui eu consegui fazer o acabamento assim, 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 e mando tudo para ele. Então, eu acho que aí vem a confiança. Ele fala, poxa, o cara fez o vídeo para me mandar aqui, que tá tudo certo, né? Então, é isso aí. E a indicação, eu falo assim, que acredito que uns 80%, 90% é fechado. Indicação. Venda por indicação, a chance é muito alta. Nossa, demais. Porque o cara já vem com referência. Vem quase pronto. Já vem com referência, ele já tem uma ideia de preço, ele já tem um amigo que fez que tá te avalizando. A venda por indicação é muito boa. Eu sempre falo isso, que o pessoal precisa... Você faz um serviço no fechamento ou no pós-venda, pede pro cara, não tenha vergonha, pede para ele, você tem alguém para te indicar? Porque ele sempre tem um amigo, seja ele do um público A, um público B, ele sempre vai ter um amigo que comprou um carro mais ou menos na mesma época, um parente, ou que comprou um barco, comprou um avião, ou que fez um apartamento. E o cliente satisfeito, ele mesmo vai indicar. Tipo assim, por exemplo, tem amigos meus, eu falei pro meu amigo fazer, ele levou lá para Curitiba, ele levou para não sei aonde, não trouxe aqui, poxa, tô bravo com ele. Falo, cara, deixa, tranquilo, isso aí é... E eles mesmos indicam, isso aí é a melhor coisa, sabe? E você ter a proximidade com o cliente, não ter medo de conversar com ele, porque muita gente às vezes passa o orçamento e deixa, ou não explica, ou não conversa com o cara. Tem cliente, teve uns 2 ou 3 clientes que falam assim, cara, eu passo o dia inteiro vendo negociação. Não tem praticamente só minha esposa para conversar. Aí você vem, conversa, troca uma ideia, igual tipo o podcast aqui. Você troca uma ideia, conversa sobre várias coisas, você perguntou sobre o barco, como funciona. Porque eu peço, às vezes, por exemplo, o dono do barco, eu pergunto para ele aí, como é que é o barco, né? Tipo, na hora de vender, desvaloriza muito. Fico fazendo esse tipo de pergunta. Aí os caras envolvem ali e pronto, você já cria uma amizade com o cara. Entendeu? Então, sempre ele vai lembrar de você para fazer. É legal, na hora da aplicação, você falou que manda vídeo, né? Isso ajuda muito. Às vezes você enxerga alguma peça que ele não pediu, você já manda o vídeo. O que é que você acha da gente aplicar aqui? Já vai aumentando, né, a sua venda. Mesma coisa de carro. Se fez PPF frontal, gente, não
custa nada mandar um vídeo. Bora aproveitar que eu comecei já a fazer o frontal. Vamos fazer o full, que é o ideal mesmo para você proteger toda a pintura do carro, né? Então, isso ajuda muito e aproxima você com o seu cliente. Claro, com E certeza. ele vai passando uma confiança a mais em você, né? Que legal, teve um cuidado de parar um pouquinho a aplicação para me mandar um vídeo, né? Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado também para cada vez mais a gente dar um atendimento diferenciado para fidelizar cada vez mais esses clientes, né? E tipo assim, na hora da entrega, geralmente a gente fala todos os... se ficou, sei lá, uma bolha d'água, se ficou alguma coisa do tipo, a gente explica pro cliente, tudo certinho, as coisas. A gente não faz só a entrega, né? A entrega ali, fez o serviço, pagou, leva. Não, a gente explica tudo para ele, Faz mostra uma os acabamentos. entrega técnica. Claro. Eu acho que isso é super importante, e não esquecer depois. Por exemplo, o último carro que eu fiz veio da loja. Ele importou direto, da loja veio para mim e voltou para a loja. Então, a minha preocupação era se o cliente viu o carro. Só que é um cliente que já fez 10 carros, né? Mas mesmo assim, todo carro eu faço. Mando mensagem para ele, e aí, olha, gostou? O que você achou? Viu alguma coisa? Não, Marcos, top, perfeito, é isso aí, igual aos outros. Eu falei, eu tô indo a São Paulo essa semana. Semana que vem, quando eu voltar, eu te mando mensagem nem para ver se tu viu alguma coisa, se a gente precisa fazer alguma revisão. É importante você trazer o carro, a gente vê certinho ali e tal. E é isso aí, cara. E da loja a gente mandou o guincho buscar, a gente não roda com o carro. Muito... Que é importante também. Não, muito legal isso, porque assim, às vezes a gente cria um vínculo de amizade tão grande que a gente esquece de fazer o básico com aquele que já está com a gente há muito tempo, né? E eu também eu acho, né, que a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que realmente fazer o mesmo atendimento desde como se fosse a primeira vez mesmo. Claro, porque pensa se fosse você que estava gastando o valor. A gente sabe que o valor do PPF é um valor agregado alto, assim, um valor um pouco alto, né? Vamos dizer assim, para o cara pagar. Mesmo que fosse barato, mas eu acho que você tem que ter essa proximidade com o cliente, porque já teve vários casos que alguém quis ou falar mal ou falar alguma coisa do meu trabalho e o cliente, ele mesmo fala, tal pessoa falou de você. E defender, entendeu? Não, eu não tenho problema com ele, não. Ele não é assim, não. Construção. Tem muito, construção. É isso aí. Tem que prezar o nome e ter a palavra, né? O que você falar que vai fazer, você vai fazer. E é assim. Você falou que essa parte de comunicação, mandar vídeo para o cliente, etc. Você sempre faz alguns vídeos legais, né? Dos barcos que você fecha. Se o pessoal quiser assistir algum vídeo, alguma coisa, tá em qual página que tá? Tá no YouTube? Tá na sua página do Instagram? Agora que, como eu tô há 2 anos ali na Clube Wash, eu não consegui parar para mexer no meu Instagram, mas agora falta só mudar a logo lá que ficou pronta, que é a Splendor e o app, né? Ou da Clube Wash, que é a empresa que eu tô lá junto. Tá, já tem a página, então. Tem as 2 páginas, na verdade, o meu tá particular, mas a partir de hoje vai estar como Splendor e o app que eu vou mudar. Ah, entendi. E se algum autorizado quiser algum vídeo de barco aí, você... Sim, se tiver dúvida, é claro que eu não fiz muitas marcas de barco, né? Não, eu digo algum vídeo da produção, às vezes tem algum cliente que ele quer mostrar o que dá para fazer. Pode me pedir, é o que eu falei antes, a gente tem que se ajudar. E tem mercado para todo mundo, cara. Tem muito. Tem para todo mundo. Tá faltando, na verdade, gente qualificada para fazer serviço. E o negócio é você não querer abraçar o mundo e perder na qualidade. E se um ajudar o outro, todo mundo cresce. Ô Marcos, você falou que você era que o PPF mudou sua vida e que você era do mundo contábil. Então foi uma boa escolha fazer essa mudança? Foi uma ótima escolha. Eu ainda trabalho, tá? Eu ainda faço administração de guindaste que está alugado lá no Pará. Da empresa que eu saí, ele não quis que eu parasse de cuidar. Então eu faço nas horas vagas, quando eu tenho horas vagas. Ah, é? Eu faço toda a conferência das medições, que é por horas, aí ainda tô ali. Esse fideliza de verdade, hein? É que a gente não tem muito essa questão de horário, não tem nada disso, sabe? E se você for ver, tipo, as pessoas que eu acompanho ali, o Rex mesmo, cara, quantas vezes ele posta 3, 4 horas da manhã? Muito, sempre. Entendeu? Então, eu acho que é isso, cara. Tem gente que precisa de prestador de serviço. E é isso aí mesmo. Eu acho que tem que seguir pelo menos para mim deu certo. Então eu sigo nessa
nessa sequência aí. Então não se arrependeu de entrar nesse mundo? Não, nem um pouco. No começo dá medo. Tipo assim, mas não é por causa do mundo, não é por causa do PPF, é por causa da minha loucura mesmo. De ter saído da minha cidade e falar pra minha esposa, vamos embora, vamos. Pensou em voltar no começo? Ah, com certeza, umas 2, 3 vezes. Porque eu não tinha conhecimento com ninguém. Então minha esposa foi trabalhar fora, eu tinha esse meu emprego lá e a gente conseguiu ir engatinhando ali no começo. Mas hoje eu falo assim que eu ainda mando mensagem para os clientes e coisa, mas hoje, graças a Deus, o cliente vem até nós por conta dessa parceria que eu tenho com a Clube Wash também, né? Você tem filhos? Tem um neném pequeno de 1 ano e 8 meses. Olha aí. Muda bastante coisa. Muda também. Dá uma saudade de casa aí também. Não dá pra ficar muito fora. Mas você Não. não faz... A grande maioria dos trabalhos que você Faz faz lá. é mais na região, né? É poucos que vêm pra cá. Ele também, por exemplo, podia esperar aí, mas como é um avião zero, ele vai para Navegantes, provavelmente. Ele deve ter apartamento lá em Balneário, tem muita gente de fora que tem apartamento lá. Mas ele queria fazer logo. Então, como é um cara que eu já fiz outros serviços, um cliente que eu fiz outro serviço, eu falei, não, vou ter que atender ele. Não vou deixar ele na mão, né? E ele preferiu que eu vinha para cá, então pagou o deslocamento e vim para cá. Marcos, nessa parte técnica e profissional, você tem 3 anos, você se dedicou bastante, gastou, investiu em cursos, eventos, congressos. Imagino que gastou muito material, perdeu, trocou até ficar bom, né? Qual foi o maior desafio técnico que você enfrentou aplicando o PPF? E como que você passou por ele? Na verdade, o que eu falo, é que eu tenho meus amigos, né? Então eu perdi pouca peça, porque quando é uma peça difícil, eu falo, Moisés, me salva. Jamal, me ajuda aqui. Eu ligo para ele 50 vezes. Então ele me ajuda. Então eu perdi pouca peça, mas eu acho que depende do carro, né? Tem carros aí que o para-choque é difícil. Eu acho que esse é o maior desafio. E assim, uma coisa que eu peguei rápido foi o corte, que eu achei que eu ia demorar bastante. E ali eu já no curso mesmo eu tava utilizando o estilete, já cortando. O Jamal até brincou, você tá furando a tampa desse jeito, tampa de combustível. Aí ele tirou o PPF e ele falou, não marcou? Eu falei, eu tô ficando bom. Você sempre foi uma pessoa paciente, tranquila? Não, ansiosa demais. E como é que você aprendeu? Porque o PPF, você acabou de falar, que você, para fazer o corte, os acabamentos, você precisa de muita paciência, são muitas pecinhas, demora, não dá para acelerar o processo. Como é que você aprendeu a lidar com isso? Eu acho que é a terapia dele, então, hein? A ansiedade eu consegui controlar quando eu passei a dificuldade quando eu fui morar para Balneário, né? Então, eu acho que eu me apeguei mais a Deus, que eu acho que ajuda muito. E assim, o ambiente eu acho que conta muito. A gente veio a viagem inteira, eu e meu ajudante, a gente fica se zoando o dia inteiro. O dia inteiro, é igual o Jamal, eu já tinha 10 apelidos lá no Jamal. A primeira vez que eu cheguei lá, por exemplo, eu mudei um pouco o foco da conversa, mas assim, eu cheguei lá e eles acharam que eu era sério. Aí eu falei um palavrão lá do nada, daí o cara que trabalha com o Jamal falou, olha, ele fala palavrão. Aí começou. Eu saí de lá com 10 apelidos. Se ele ver o podcast, ele vai se matar no risada, né, Jamal? Eu preciso conviver mais com você, então, porque eu acho que você é esse cara sério aí, que conhece. A moça já mudou muito depois que está convivendo comigo. Não, eu te ajudei muito. Mas já. Se você for lá na Clube, eu acho que é o dia inteiro, zoeira. Daí eu sou o gordo, aí os apelidos aí que vão pegando. Então, isso ajuda bastante, porque... E eu sempre falo assim, se você está fazendo um serviço no PPF, eu tenho esse pensamento. Não deu certo, ou é cansaço, ou você não está com cabeça, vai para casa. Não continua. Porque para dar um problema é dois toques. Verdade. Riscar um carro, estragar alguma coisa. Até fica perdendo mais peça, né? Não. Vai para casa, deixa para outro dia. Se perdeu, geralmente assim, por exemplo, as que eu perdi. Fui fazer um para-choque e não deu certo. Eu estou fazendo uma lateral, por exemplo, para-choque e não deu certo. Eu faço a outra com o material que eu já perdi. Tento fazer a outra lateral, porque se você acerta numa lateral, você vai acertar da outra. Aí depois, quando colocar o novo material, tá beleza, né? Você já sabe fazer. E tem os dias que você não tá bem, que não vai, nada dá certo. Cara, eu saio, vou tomar uma água, vou lá no estúdio de polimento, fico zoando a galera, ou saio almoçar mais cedo, e a hora que volta, porque não dá pra fazer quando você não tá bem. Não se cobra tanto, né? Exatamente. Dá o teu momento. Claro. A gente é ser humano, né? Até máquina erra, imagina, nossa.
Verdade, isso mesmo. Mas você sempre está falando do Jamal, do Rex, do Moisés. Eu acho que a família New X também ajuda muito um aos outros. A gente sabe que muita gente fala mal tudo, mas entre a gente mesmo, né, nossos clientes, a gente se ajuda muito. E você falou muito também da importância dos eventos da New X, né? Principalmente daquele evento de aplicadores, tudo, que todos falam, caraca, eu não tinha oportunidade de conhecer essas pessoas que, para mim, são referências. E esses eventos são muito importantes até para quem está começando também. E você falou, poxa, Rafa, tem 2 anos que eu não venho para o evento, mas vai ter, esse ano vai ter. Fala um pouquinho da importância desses eventos para vocês que estão nesse mundo, assim, de aplicação mesmo. Eu, assim, igual eu falo da Piazada, que assim, eu tenho gratidão por eles. Porque eu acho que a partir do momento que você perde a gratidão, esquece. Não flui na vida. Então eu tenho muita gratidão para essa galera aí, porque eles sempre me deram atenção. Então, viraram amigos, assim, e o que eles precisarem também de mim, tô à disposição. Mas só não peça dinheiro que eu não tenho. Mas assim, ó, sobre os eventos que eu vi no primeiro encontro, eu acho que ele é importante igual um curso. Mesma coisa. Porque, por exemplo, no evento que teve aqui na época, eu acredito que o segundo foi assim também, foi feita algumas aplicações, ali na hora você consegue ver. Às vezes você pega, eu vi no vídeo que eu acompanhei, então, do último, eu acho que estavam fazendo um para-choque de um challenge, né? Que é um para-choque um pouco chatinho de fazer. Então, quem tem que pegar essas manhas em carro mais difícil. Fez carro difícil, faz carro fácil. Então, eu acho que esses eventos, a troca de ideias com a galera, assim, muito rico, acho, né? Que, claro, ajuda bastante. Porque você conhece muita gente. Então, tem gente que eu mando mensagem que eu conheci no curso, que é a família New X, né, que você falou. Ô Marcos, qual que foi o primeiro carro que você fez sozinho? Eu fiz assim, antigamente até eu tinha um sócio, né, que eu comecei em Balneário. Eu fiz um para-choque de um Mustang, logo que eu vim do curso do Jamal. E lá no curso, até consegui fazer mais tranquilo, só que na sequência a gente fez um Corvette, um C7. Aí foi mais difícil. Ali deu vontade de chorar. Eu mandava mensagem pro Jamal, vou desistir. Mas assim, no curso também eu aprendi em carro que foi um pouco mais complicado. O Jamal estava fazendo uma G63 na época. Uhum. Então é um carro difícil de fazer. Então, e depois lá no Jamal mesmo, eu fiz algumas peças sozinho na aplicação ali. Foi de uma Cayenne. Ele deixou eu fazer sozinho uma parte do carro e depois eu acabei indo embora. Por isso que eu não finalizei ele. Então ali eu aprendi bastante. Por isso que eu falo que muitas vezes dos cursos, a teoria vale muito a pena, né? Mas a prática é o que mais vale. Curso que tem prática tem que fazer. Tem alguma dica que foi valiosa para você de aplicação, que você fala, cara, isso aqui me ajudou muito e que é uma dica que você pode compartilhar aí com a gente? Sempre antes de fazer, até foi de um amigo meu ali, do que eu citei antes, sempre antes de você fazer qualquer peça, estuda ela. Aprenda como que o material se comporta, aprenda como que o material trabalha. Aí você olha a peça e fala, aqui eu consigo tensionar aqui eu posso fazer mais solta. Por exemplo, para-choque, eu sempre tensionava um monte. Hoje, para-choque de BMW, alguns para-choques, por exemplo, eu já faço mais solto. Não vai aquele tensionamento todo, entendeu? Então, assim, estudar a peça. Antes de tirar o liner, né, e jogar... Não vai naquela afobação assim, aqui, para quem está iniciando, claro, né? Os que estão com experiência aí não precisa mais isso. Mas, tipo assim, para quem está iniciando ali, a dica olha a peça, tenta entender ela, como você vai fazer ela antes de você abrir a película. Depois que você abriu a película, você vai ter que fazer. Conselho para quem está começando a aplicar PPF e que quer viver disso? O que a gente falou aqui durante o podcast. Acho que procurar conhecimento primeiro. Eu acho que esse é o importante. Ter uma marca que você não ficar pulando de galho em galho, sabe? Se a marca te atendeu, se aquilo ali está dando certo, continua. E se der algum problema, veja com a marca se vai conseguir resolver, qualquer coisa do tipo. E o conhecimento, igual eu falei, e tudo aquilo que a gente falou, né? Qualidade. Eu acho que a qualidade é o que vai te levar para mais longe. Tem alguma dica que você pode falar aí que você aprendeu e que você aprendeu sozinho, que
Ninguém compartilha nos cursos alguma coisa que você aprendeu na prática, hein? Geral, de PPF. Eu acho que, assim, é a persistência, cara. Não desistir. E eu aprendi a conquistar cliente, assim, tipo, sozinho, vamos dizer assim. E não ter medo de mandar uma mensagem. O não você já tem. Por exemplo, eu mandava mensagem no Instagram, porque eu pensava assim, se ele não responder, beleza. Nunca falou comigo mesmo, né? E se xingar, xingou já era. Não tem... Você é caprichoso, né? Porque aí o cara te dá atenção, você vai lá e faz um serviço de baixa qualidade, aí também não adianta. Não adianta. Né? Então, é tudo um padrão. Você tem que ter um padrão. E sempre seguir aquilo. Mesmo na correria, sempre manter o padrão. E morar em Balneário Camboriú? Ali é a vida. É bom? Nossa, foi bom? Demais. Jura? Demais. Eu falo pra minha esposa, a gente nunca pode falar que nunca, mas eu não quero sair de lá, não. É mesmo? É mesmo. Talvez só se for morar pra fora do Brasil, mas eu não conheço ainda, né? Pra falar fora do Brasil. Qualidade de vida é boa, né? Demais. Eu sou de Recife, né? Não sei se você notou meu sotaque. Uhum. Mas eu repenso todo inverno. Eu repenso. Mas Balneário é frio também, no inverno. É que eu vim no inverno, né? Por exemplo, Foz do Iguaçu, a variação é muito grande. Lá, tipo assim, dá -2 no inverno e dá 40 no verão. Então, para isso não tem tanto problema. E Balneário é melhor para isso também, porque o mínimo que eu tive de frio ali, sei lá, foi uns 10 graus. Balneário, o problema está sendo o trânsito, né? Cada vez pior, mais caótico. É porque a cidade está crescendo para cima, né? Tá agora lançou aquele prédio de 150 andares, Maravilhoso. né? Virou ponto turístico, aquela maquete gigante, 4 andares de maquete. E assim, o povo faz todo investimento, não. O povo leva dinheiro para a cidade, né? De fora, por exemplo, muito fazendeiro fala, não estou muito mais afim de investir em terra, vou investir em apartamento. Valoriza muito. Em apartamento e carro, né? Eu tenho alguns amigos de outros estados do Brasil que têm carros esportivos lá, que moram na região norte, região centro-oeste, e falam, eu não ando com o carro aqui da minha região, tem fazendeiro, aí deixa o carro no apartamento, faz manutenção, e aí vai passar um final de semana. Busca no apartamento, deixa autorização, busca lá para fazer a lavação, e na minha cidade falava lavagem, eu tive que aprender a falar lavação de Santa Catarina. Para fazer a lavação. E também tem outra coisa, eu vejo lá que Balneário é muito status. Então, por exemplo, até do PPF. Eu fiz PPF, o amigo dele vai falar, eu queria fazer também. Aonde você fez? Aí ele vai. Então, muitos casos assim, cara. Muitos. Então, hoje, graças a Deus, aí, o Jonatas aí cuida do marketing, que ele conhece, tem bastante marketing na cidade, mas hoje é tudo cliente fidelizado. A maioria é cliente fidelizado. Muito legal. Já passamos de 1 hora aqui. Eu falo pouco, né? Eu não conhecia o Marcos, né? Mas agora você ganhou uma fã também. Parabéns pelo seu trabalho, né? São de pessoas assim que a gente precisa mesmo, né? E esse espaço é para isso, né? Para a gente conhecer histórias como a sua, que é inspiradora, com sua visão mesmo, né? De negócio. Você veio para ficar, né? Você não é apenas um amador. Você tem 3 anos, mas já é o Marcos, né? Já. E obrigada mesmo por ter aceito. Venha mais vezes aqui em São Paulo também. Foi um prazer ter você aqui no nosso podcast. Com certeza. E quando for para Balneário, vocês... Tô esperando só o convite. Anderson já visitou nós lá já umas 2 vezes. Ô Marcos, obrigado. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve, pelo teu capricho, sua dedicação. Obrigado mais uma vez por toda a parceria com a gente como NewX. Você é uma pessoa realmente muito leal, sempre muito parceiro. Tem dificuldade com alguma coisa, você avisa, você entra em contato. Não é aquela pessoa que sai antes inflamando, às vezes, sem conversar. Então, eu acho que parceria se constrói desse jeito e você com certeza é um dos nossos grandes clientes aqui. Obrigado pela participação, por ter vindo aqui. O Centro Técnico está sempre à tua disposição, precisando de alguma coisa aqui em São Paulo. Da parte técnica também, o Lucas, o Klaus em Santa Catarina. Então, você é sempre bem-vindo aqui na nossa casa. Obrigado. E com certeza, quando estiver aqui, eu vou passar aqui sim. É isso aí. Então, estamos chegando a mais um final de um episódio aqui do nosso podcast. Você que está nos acompanhando, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. A gente se vê na próxima quarta-feira. Valeu!
só